Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Um dos textos mais conhecidos no meio cristão e frequentemente utilizado na música gospel. Posso apostar que você nem imagina o que originou essa declaração do apóstolo Paulo. Seja muito bem-vindo ao Ensinando da Arca. Eu sou o Daniel Soares e vou te ensinar nesse vídeo o que essa afirmação realmente significa. Bora pro vídeo. A passagem em questão se encontra no capítulo 11, versículo 36 da carta de Paulo aos Romanos. No meio teológico, ela é conhecida como doxologia, que na verdade é a máxima exaltação do divino, uma adoração. A questão é, o que levou Paulo a adorar a Deus? Você sabe o que está escrito antes do versículo 36? Mais adoração. Porque dele, por ele e para ele, é só o final de toda a adoração anterior e a conclusão do argumento do apóstolo sobre o assunto que ele apresentou aos romanos. E a pergunta continua: que assunto é esse que provocou essa adoração inevitável? Parece que a mente dele entendeu algo que transbordou o seu coração a tal ponto que ele para o raciocínio e simplesmente adora. É demais para ele. A única coisa que ele consegue fazer naquele momento é adorar. Que assunto é esse? Veja o primeiro versículo. Por acaso rejeitou Deus o seu povo? De maneira nenhuma, porque eu também sou israelita. Paulo está literalmente tratando do seu povo Israel em relação à fé no Messias. Ele afirma claramente que Deus não rejeitou o seu povo, uma vez que muitos dos judeus creram nele. Eu também sou israelita, afirma Paulo. Tenho certeza que você já ouviu que a igreja é o novo Israel ou o Israel espiritual de Deus, não é mesmo? Isso é uma mentira que há séculos está causando inimizade no corpo de Cristo. Mas hoje você vai aprender a verdade. Deus não rejeitou o seu povo. A Escritura afirma isso. E o próprio apóstolo Paulo, que é conhecido como o apóstolo dos gentios. No decorrer da história, o cristianismo se apossou dos ensinos paulinos e interpretou de maneira antissemita, abandonando um fator principal, a origem do próprio escritor. Pois eu mesmo sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Perceba que mesmo após haver recebido o evangelho do próprio Jesus ressuscitado e de haver crido nele como o Filho de Deus, Paulo não deixou de ser judeu. Ele afirma claramente: Deus não rejeitou o seu povo, porque eu sou israelita, descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. Ou seja, nós cremos. Tenho certeza que você aprendeu que os judeus não creram nele e o crucificaram. Isso é só uma meia-verdade. E Paulo está tratando disso aqui. E para isso ele dá o exemplo de Elias quando fugia de Jezabel. Lembra quando Elias desafiou os profetas de Baal? E orando, Deus respondeu mandando fogo do céu? Elias disse para Deus: mataram seus profetas e só eu sobrei. O pensamento do cristianismo é parecido com o de Elias. Não há mais ninguém que seja povo de Deus, só nós restamos. Mas Deus responde: eu reservei para mim os que permanecem fiéis, eu os reservei como remanescentes. Sempre houve um remanescente israelita. Como é que você acha que o evangelho chegou até você hoje? Foi através de Roma, dos papas? Ou através de monges? Não, pessoal. O evangelho que você conhece, os milagres realizados pelo judeu de Nazaré, todo o relato bíblico é fruto dos relatos e anotações de judeus crentes no Messias. Judeus que andaram com ele e se tornaram seus discípulos. Pedro, Mateus, João, André, Tiago, todos estes judeus que creram em Jesus. Deus não rejeitou o seu povo. E perceba que não sou eu que está afirmando que Israel é o povo de Deus. É o próprio apóstolo Paulo. Preste bem atenção nisso, porque aqui está a chave para compreender o que desenvolvemos até agora. O povo de Deus nunca deixou de ser Israel. Os cristãos nunca substituíram o povo de Israel e se tornaram o novo povo de Deus.
Eu sei que você aprendeu assim, eu também, mas isso não é verdade. Então você deve agora estar se perguntando, como explicar então a salvação dos que não são israelitas, dos que não são judeus? Como explicar Deus chamando os que creem em Cristo de meu povo, ainda que não sejam judeus? Foi isso que explodiu a mente de Paulo e provocou nele essa adoração maravilhosa que abriu o nosso vídeo. Veja só, Deus não rejeitou o seu povo, mas pela graça ele reservou alguns para que crescem em seu Filho, enquanto os demais israelitas foram endurecidos e receberam do próprio Deus espírito de profundo sono e venda nos olhos, para que não vissem, e ouvidos para que não escutassem, até os dias de hoje, para que a plenitude dos gentios chegasse. Sabe por que uma parte do povo de Deus, os israelitas, foram endurecidos a ponto de não crerem no Messias? Para que eu e você pudéssemos receber a salvação. Pessoal, veja como Paulo continua mostrando isso. Eles tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira alguma. Mas a queda deles aconteceu para que a salvação chegasse às demais nações. Deus fez com que alguns israelitas permanecessem incrédulos, para que o Messias, Jesus, fosse crucificado e para que as profecias se cumprissem. O cristianismo só nos ensina até aqui. Jesus veio para eles e eles os rejeitaram. Mas Paulo continua o ensino. A incredulidade deles causou reconciliação com o mundo. Quando eles passarem a crer e o véu for retirado, haverá vida dentre os mortos. Pessoal, o ensino que recebemos do cristianismo foi seletista. Deixaram de fora o resto das promessas e nos mostraram somente a incredulidade de Israel. Foi um ensino soberbo, arrogante. E veja o que Paulo está ensinando nessa passagem sobre o pensamento arrogante. Ele dá o exemplo perfeito de uma árvore frutífera, que o seu dono quebra alguns galhos para enxertar nela outros galhos de uma árvore espinhosa que não dá fruto. Sabe quem são esses galhos espinhosos? Eu e você. Nós não éramos árvore boa. Estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Os galhos quebrados são os israelitas que não creram. O próprio Deus os quebrou para que nós fôssemos enxertados. Enxertados em quem? Que árvore que é essa? Alguns já estão respondendo aí. Essa árvore é Jesus. O texto não diz que nós fomos enxertados em Jesus, mas diz que nós fomos enxertados na árvore Israel, na raiz de Abraão. O texto se refere aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, aqueles que deram descendência ao povo de Deus, a Israel. É só ler o texto sem o óculos romano que você vai perceber isso. E se ainda não estiver convencido, veja o mesmo Paulo escrevendo a carta aos Efésios. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, sem Messias, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças e às promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. De novo, Paulo atrela a salvação da humanidade à aproximação da comunidade do povo de Israel. E é aqui que alguns líderes judeus fazem uma tremenda confusão. Alguns judeus entendem que os que não são israelitas precisam se converter ao judaísmo. Não é isso. Quem prega isso também está errado. A salvação que Deus oferece não está condicionada à conversão ao judaísmo, longe disso. O que o texto e todo o evangelho afirma é que nós, os que não temos descendência sanguínea de Abraão, que não fomos ensinados desde pequenos pela lei de Moisés, nós não conhecíamos as alianças que Deus fez com Adão, com Noé e com todos os patriarcas. Daí o apóstolo Paulo diz: como apóstolo de Cristo, eu ensino aos gentios com a intenção de causar ciúmes no meu povo Israel, na esperança que assim eles se salvem. E vocês, gentios, não se gloriem contra os ramos,
porque não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Entendeu quem é a árvore e quem são os ramos? O principal erro do cristianismo foi não ouvir o conselho do seu principal apóstolo. Não se glorie contra os ramos que foram quebrados, porque a raiz deles que te sustenta. A igreja ensinou durante séculos que ela substituiu o povo escolhido de Deus. Ensinou que Deus puniu definitivamente os judeus e deu a glória das promessas para a igreja. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Eles tropeçaram para que a incredulidade deles nos proporcionasse salvação. Mas da mesma maneira que Deus usou de graça e misericórdia para conosco, Deus também usará com o seu povo de origem misericórdia e graça. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios aconteça. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Porque os dons de Deus e a vocação, o chamado de Deus, são irrevogáveis. Noé, Abraão, Moisés, essas alianças são irrevogáveis. Uma completa e se cumpre na outra. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também os judeus agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia, da mesma forma que vocês alcançaram misericórdia, porque Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inimagináveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Entendeu agora? Em Jesus, nós, espinheiros que éramos, fomos enxertados na oliveira boa. Recebemos o direito de sermos chamados povo de Deus, família do Eterno. Quando cremos em Jesus, as alianças, as bênçãos e a herança prometida a Abraão também nos é dada por herança. Nos tornamos família de Deus. Esse argumento foi capaz de emocionar uma das mentes mais incríveis da história, a do apóstolo Paulo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Espero ter ajudado você a ler o texto sem os óculos da religião, cristianismo. Esse é o trabalho da restauração das Escrituras. Quer ajudar nesse processo? Então deixe seu like e encaminhe esse vídeo para alguém. Seja você também um agente da restauração. Um forte abraço e até o próximo vídeo.